Se prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Foi isso que Paulo falou, porque ele pregava contra a circuncisão, contra a lei de modo geral. Porque o Senhor Jesus, quando disse está consumado, encravou na cruz a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, como o próprio Paulo escreveu em uma de suas epístolas. Então, ele tinha consciência disso, de que não poderia se sujeitar de novo àquele jugo de escravidão. É por isso que ele estava sendo perseguido. Só que essa perseguição era favorável a ele, porque ele estava agindo certo. Ali na epístola de Paulo aos Gálatas, ele repreendeu a Pedro, porque Pedro se tornou repreensível. Porque ele agiu com dissimulação, como está escrito lá. E esse é um procedimento errado. Aí Paulo resistiu-lhe face a face por causa disso, porque ele estava errando. E aquele que está em Cristo não pode errar dessa forma, em tempo algum. Por isso é que você e eu não podemos aceitar aquilo que é da lei hoje em dia. Por quê? Porque já estamos sobre a graça. E já estamos na nova aliança, instituída com base em superiores promessas pelo próprio sangue do Senhor Jesus. Então, querer se justificar na lei para colocar sobre a igreja esse jugo de escravidão de novo, aí você está anulando a graça. Você está decaindo da graça. Você está, de certa forma, fazendo com que o escândalo da cruz seja desfeito. Isso é um erro espiritual gravíssimo, que ninguém pode cometer em tempo algum. Então, nós devemos entender isso hoje. Porque nós não podemos continuar apoiando ou pregando dízimos, usando como um pretexto o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Não, isso não é para você nem para mim em tempo algum. É errado isso. Porque o Senhor Jesus, ele já consumou isso na cruz. Ele encravou na cruz a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para sempre. É definitivo isso. Então, não podemos mudar essa realidade que beneficia a você e a mim, porque agora estamos na graça. E temos que deixar que a graça possa estar em nossas vidas. Temos que viver nessa graça. Temos que se apegar com firmeza à graça de Deus, que é genuína, para que nela possamos estar firmes sempre. Então, é preciso que se entenda isso hoje. A igreja tem que se conscientizar disso. Tem que se aprofundar nisso. Para que dessa verdade ela nunca possa se desviar em tempo algum. Não cometa esse erro em tempo algum. Não deixe que ninguém possa te induzir a esse erro. Porque é um erro mesmo. Alguém, ou você mesmo, tem que se auto-induzir a acertar segundo o que está escrito. E não viver em desacordo com o que está escrito. Porque tem muitas pessoas mal intencionadas por aí que já estão fazendo isso há muito tempo. E muitas pessoas ainda vivem nessa condição. Há 30, 40 ou mais de 50 anos. Então, esse erro tem que acabar para sempre.
A nossa consciência tem que ser purificada dessas obras mortas, que não fazem sentido algum mais. Para aquele que está em Cristo, isso já passou, já está consumado para sempre. Então, é preciso abrir os olhos agora e enxergar isso. E ver que quando alguém insistir nessa teimosia, nessa rebeldia, essa pessoa está errando. Como ela vai conseguir se justificar? Com qual palavra ela vai conseguir se justificar se ela continuar insistindo nesse erro? Porque esse erro é indesculpável. Nenhuma desculpa vai colar naquele dia, quando tivermos que responder por isso. Então, é preciso que agora as pessoas comecem a acertar. Esqueça a lei mosaica. Não deixe que esse véu continue na sua face, te impedindo de ver que esse véu já foi removido por Cristo. Então, agora, o nosso coração tem que estar livre desse véu. Temos que enxergar a realidade da graça, a verdade que o Senhor Jesus trouxe. Então, é isso que devemos viver. Quem viver dessa forma vai conseguir viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. E esse é o seu objetivo, até o fim de sua vida, para que você possa chegar no final aprovado, sem ter culpa na sua consciência, sem ter esse erro na sua consciência. Então, agora é hora de se purificar desse erro, retornando à sensatez, retornando para a verdade, que está presente nas Escrituras. Se você ler do livro de Atos dos Apóstolos até a Epístola de Judas, você vai se inteirar disso. Porque os textos ali são bem claros a esse respeito. Para fazer você acertar. Para você não ter mais esse peso na sua consciência. E sim ter a sua consciência purificada para sempre. Então, agora é a hora de se entender isso. Porque é algo simples. O complicado é continuar nesse erro. Insistindo num erro ao qual você foi induzido por alguém. Esse alguém que te induziu a esse erro se desviou da verdade há muito tempo. E ele insiste nisso, fazendo com que você continue entregando dízimos de dinheiro, guardando o sábado, fazendo coisas que já não são convenientes para aquele que está em Cristo Jesus. Então, é preciso entender isso hoje. Esse entendimento está disponível para você entender ele mais profundamente ainda quando você mesmo e por si mesmo lê o que está escrito. Para que aquilo que está escrito possa fazer o seu entendimento ser perfeito a esse respeito. Para você não ter mais dúvida e sim certeza e convicção de que ao fazer o que é certo, segundo a nova aliança, em sua prática em Cristo Jesus, você não terá essa culpa em sua consciência mais. Então, é preciso que a sua consciência seja purificada dessas obras mortas para sempre. Como está escrito na Epístola aos Hebreus, temos que ter uma âncora para a nossa alma, segura e firme, que penetra além do véu. Essa âncora é a graça do Senhor Jesus, é a verdade, é o Evangelho, é a nova aliança e é a sã doutrina do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus tem que estar na sua vida, sim, como Senhor e como o único pastor e bispo de sua alma para sempre. Esse é o seu objetivo da igreja. Então, eu espero que a igreja entenda isso. Porque esse entendimento vai mudar tudo.
você vai estar para sempre em liberdade. Pois para a liberdade Cristo te libertou. E não podemos mais deixar que o jugo de escravidão continue em nossas vidas. Seja livre disso. Eu espero que isso aconteça com você. Em nome do Senhor Jesus. Amém.